Opa aí pessoal, tudo certo? Estamos aqui no nosso canal de cortes para fazer uma análise a respeito de Bucks e Bulls. Se você não ficou sabendo, agora nessas rodadas mais cheias, a gente sempre vai trazer um jogo exclusivo aqui para esse canal, para a gente poder analisar de forma mais profunda e poder trazer diversas possibilidades para vocês explorarem. O vídeo original com a análise da rodada vai ficar aqui na descrição. Convido vocês para se inscreverem nesse canal e deixar o like para poder fortalecer o projeto e a gente continuar trazendo cada vez mais vídeos diferenciados aqui para vocês. Quando a gente traz uns vídeos diferentes lá no nosso canal principal do Cesta de Trade, sempre a gente tem umas questões ali em relação com o YouTube por conta da visualização. Então esses vídeos que não são análises diárias, a gente vai trazer aqui para vocês terem dois canais aí com muito conteúdo e informação para vocês serem muito lucrativos em bets em NBA. Aqui a gente sempre se baseia em números e estatísticas, o nosso grupo VIP tá aqui do lado e a gente também vai deixar o link na descrição do nosso grupo gratuito para vocês conhecerem. Segue a gente lá no nosso Instagram, @cestadetrade. O nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos até o final do ano nesse canal. Contamos com vocês e também 1000 seguidores lá no Instagram. Fechado, bora aqui falar de Bucks e Bulls, um dos jogos mais legais que a gente tem aqui para analisar. Os Bucks jogam em casa contra esse Chicago, que na minha visão se enfraqueceu bastante por conta das trocas. O Lonzo Ball não joga hoje, tá? E o Chris Middleton também não, aí do lado do Milwaukee Bucks. A gente tem aqui o Brook Lopes e o Giannis Antetokounmpo como dúvida. Claro, a gente precisa do Giannis nesse jogo, porque a gente tem dois palpites muito dependentes dele. A gente adoraria trabalhar aqui com over na pontuação do Milwaukee Bucks, porque a gente acredita que eles devam pontuar bem, mas a gente tá falando de uma linha que, na minha opinião, tá muito esticada e eu não sei se faz tanto sentido assim nesse momento. Eu também não sei o quanto que o Chicago Bulls pode produzir ofensivamente contra eles, então eu acho que essas linhas aqui estão esticadas demais. Beleza, em relação à pontuação, eu iria me basear muito mais naquilo que o mercado me ofereceu do que necessariamente naquilo que realmente eu acredito em outros sentidos. Oi? Foi? Então, eu iria aqui de abaixo de 239,5 pontos, ou então eu exploraria apenas aqui o under na pontuação da equipe do Chicago Bulls, principalmente porque eles jogam fora de casa e porque a proposta dos Bucks nessa temporada é não ter aquela peneira defensiva que eles eram antes, ou seja, abaixo de 115,5 pontos dos Bulls é o meu palpite para pontos para essa partida. Em relação a quem deve vencer, eu acredito sim na vitória do Milwaukee Bucks, mas as odds estão muito esmagadas. Para poder conseguir uma odd ali em torno de 50, que é o que eu gosto de trabalhar, teria que ser menos 6,5, mas eu não recomendo, eu iria de menos 3,5, caso durante a partida abra aqui uma oportunidade de pegar essa linha por pelo menos 1,50. Beleza? Se a gente for olhar aqui, a gente tem nos últimos 10 confrontos entre essas franquias, a gente tem 7 vitórias favoráveis ao Milwaukee Bucks, sendo que eles venceram 5 dos últimos 6 encontros, beleza? E se a gente for pegar aqui essas vitórias, todas elas foram por um placar elástico, até assim, um número de pontos bem diferente, bem distante. Então, geralmente, quando essas vitórias acontecem, elas são por uma margem interessante. E geralmente a gente tem um cenário no qual o Bucks consegue se destacar desde o começo da partida, abrindo vantagem e mais especificamente assim com o jogador Giannis Antetokounmpo brilhando. Ele é um dos melhores jogadores pra gente ficar de olho hoje. Ele tem média de 30,5 pontos nos últimos 10 jogos contra o Chicago Bulls e 12,6 rebotes. E a gente precisa destacar que ele tem esses números mesmo com o jogo aqui no qual ele se lesionou, onde ele jogou 9 minutos e só conseguiu fazer 2,7 rebotes. Então, ele é um jogador espetacular pra gente trabalhar com pontos e rebotes, ou pontos mais rebotes, ou só pontos, ou só rebotes. A gente tá falando aqui de um cara que conseguiu marcar 32 pontos em 3 dos últimos 4 jogos contra o Chicago Bulls. Se a gente for reduzir esse recorte aqui para os últimos 4 jogos, galera, eu sempre coloco ali na minha agenda os jogos que o Giannis vai enfrentar os Bulls. Venho sendo muito lucrativo há muito tempo com isso. Pode ser que uma hora não aconteça, é claro, como por exemplo naquele jogo lá em que ele justamente se machucou e só jogou 9 minutos. Mas cara, 34,8 pontos de média contra esse rival, 13,3 rebotes de média. Então ele acaba se destacando muito e é um jogador interessante pra gente investir, principalmente se a gente conseguir fracionar, sei lá, um over na pontuação dele no primeiro tempo, ou então o over rebotes dele no primeiro tempo. Eu já vou explicar por que faz sentido. Se a gente for olhar bem, o Giannis geralmente ele pontua mais ali no último quarto, mas ainda assim, como é um jogo que pode dar blowout, ou seja, o Bucks abrir uma larga vantagem, vencer com facilidade, ele quase não jogar os últimos minutos, eu prefiro fracionar com aquilo que vai acontecer no começo do jogo.
beleza? Se a gente for olhar aqui na última temporada, a gente tá falando de um Chicago Bulls que foi um dos times mais vazados da liga no território triplo. Eles foram também uma das 10 piores defesas, e a defesa deles até que era decente na temporada retrasada, mesmo com DeMar DeRozan, Vucevic, Zach LaVine na escalação e volta e meia Kobe White. Era simplesmente inexplicável. Na temporada passada, finalmente, essa falta de qualidade individual defensiva desses atletas começou a aparecer e eles foram para uma das 10 piores defesas. Mas agora, eles perderam o Alex Caruso e eles não contam mais com aquela cadência de jogo, aquele gasto, aquele pace lento, né, gasto no relógio do DeMar DeRozan. Ou seja, a gente tem margem aqui para o Bucks pontuar até melhor e ter mais facilidade nesses overs específicos, principalmente do Giannis. Em relação às questões ofensivas, a equipe do Chicago Bulls não foi um ataque exemplo, tá? Foram quase um dos 10 piores da NBA por 100 posses de bola, e quando você tem um ataque ruim, você erra mais. Errando mais bolas sobram, mais bolas sobrando, mais chances de rebotes, por isso o Giannis acaba se destacando também. Até porque, se a gente for olhar aqui especificamente o aproveitamento nos rebotes defensivos dos Bulls, eles foram ali na metade de baixo da tabela, e quando a gente fala um aproveitamento em geral nesses rebotes, eles também estiveram ali na metade da tabela. Então, a gente também tem o Giannis aqui podendo se destacar. Beleza? Agora que eles têm o Josh Giddey na escalação, provavelmente, defensivamente falando, esse Chicago Bulls deve sofrer ainda mais. Você proteger o garrafão só com o Vucevic, eu acho que é muito pouco, principalmente sabendo que você vai enfrentar um Giannis jogando em Milwaukee, tá? E se a gente for pegar aqui o recorte do que aconteceu nessa primeira partida, é um recorte curto, eu sei, não dá pra gente levar tão a sério, mas os Bulls foram o terceiro maior pace, né, dentro dessa primeira rodada. Ou seja, a gente tem um cenário aqui no qual pode ser que a gente tenha muitas posses de bola por minuto para que o Giannis produza bem. Fechado. Outro número interessante aqui da gente destacar. A gente tem aqui jogadores na posição de ala, geralmente produzindo bem no território triplo, contra o Chicago Bulls. Pelo menos aconteceu na última temporada, né? Então, cara, a gente pode sim ficar de olho ali no over em bolas de 3, por exemplo, do Pat Connaughton, do Taurean Prince, que, cara, jogou muita bola no último jogo, um aproveitamento espetacular e foi titular, tá? Com a ausência do Chris Middleton, eu acho que ele não deu motivos para perder essa vaga aí de titular, pelo menos em relação à última partida. E se a gente for pegar aqui, ele teve 86% de field goal nos seus arremessos, no território triplo, 80%, convertendo 4 bolas de 3. Ele veio justamente para isso, tá? Para elevar esse nível aqui de arremesso de 3 do Milwaukee Bucks. Defensivamente ele deixa um pouquinho a desejar, mas tanto ele quanto o Gary Trent Jr. são jogadores interessantes para você explorar no território triplo. O Taurean Prince, ele tem mais eficiência, o Gary Trent mais volume. Eu iria de Taurean Prince porque ele simplesmente vai ficar parado ali no cantinho esperando para esses arremessos, e com a gravidade, com a capacidade de atrair, né, marcadores a mais ali, que tem o Giannis e volta e meia o Damian Lillard também, provavelmente ele deve ficar livre com frequência para poder aproveitar esses arremessos, beleza? Então, essa foi a nossa análise dessa partida, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou trazer sempre que tiver uma rodada cheia aqui, pelo menos de segunda a sexta, tá? E a gente também tá com os nossos cortes aqui para quem quer ver de forma mais dinâmica as análises dentro dos nossos jogos. A gente sempre seleciona 2 jogos aqui para trazer para vocês, 2 ou 3, às vezes ali uma análise de jogador, para vocês também fazerem as suas bets em NBA. Lembrando, lá no nosso canal no YouTube original, que o link vai estar aqui embaixo, a gente só teve um erro até hoje de todos os palpites. A gente teve 2 jogos no primeiro dia, depois a gente teve 10, aí ontem, se eu não me engano, a gente teve uns 4. Cara, a gente só errou um palpite, então aproveitem. No nosso grupo gratuito, a gente mandou um palpite do VIP pra galera lá conhecer, ver a nossa análise como funciona. Deu green também ali numa duplinha que a gente mandou. Então, galera, é muito conteúdo, muita informação para vocês serem apostadores de alto nível, não cometerem erros básicos, e mais do que isso, adquirirem conhecimento, que é o mais importante nesse que é o nosso grupo VIP, o mais completo do mundo. É a proposta para essa temporada. Quero agradecer a audiência de vocês, o like eu espero que vocês tenham deixado. E vamos bater aí os 1.000 inscritos nesse canal, conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado e falou!